Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos para trazer um pouco do olhar de quem vive a Universidade de São Paulo todos os dias, os professores ligados às comissões de cultura e extensão. Hoje nós trazemos o professor Ari José Rocco Júnior, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Escola de Educação Física e Esporte do campus Butantã. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast USP As Profissões. Que legal falar dessa faculdade que é tão importante, a Escola de Educação Física e Esporte, e que traz essa reflexão para as pessoas de que a saúde física é algo cada vez mais integral, é algo cada vez mais necessário para todos os grupos, todas as idades, as faixas etárias, né? Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você, participando desse programa, desse espaço. E vamos aí tentar mostrar para as pessoas que a educação física, de uma forma geral, ela tem múltiplas possibilidades e ela faz parte do nosso dia a dia à medida que todos nós queremos ter saúde, qualidade de vida e a atividade física é uma excelente ferramenta para isso. E hoje nós também vamos mostrar para você que nos assiste que além da grade curricular, que já é muito rica, nós também temos a possibilidade do aluno criar seu próprio caminho de projeto, exatamente porque existe um grande estímulo à cultura e à extensão. Vamos começar, professor, sabendo um pouco da sua história aqui dentro. Você estava me contando que você está desde 2011 aqui como Isso. professor. Conta um pouco da sua trajetória. Na realidade, eu entrei aqui em 2011 e a minha história ela é bastante curiosa porque do ponto de vista formal, do ponto de vista do conhecimento, eu não sou educador físico. Olha só que interessante. Né? Eu sou de formação administrador e jornalista, mas sempre estudei esporte. Fui atleta federado num passado longínquo. Né, joguei basquete de forma competitiva aí por clubes, então sempre tive uma relação muito forte pelo esporte. E aí, muito embora não seja formado em educação física, sempre estudei o esporte, seja no campo da administração ou no campo da comunicação. Então, hoje, a minha área de estudo dentro da Escola de Educação Física e Esporte é justamente a gestão do esporte. A administração da atividade física, do esporte, para a sociedade de uma forma geral. Até porque ganhar alguns parâmetros, né? O esporte sempre pede parâmetros, muitas vezes práticos, né? Para que você desenvolva essa atividade do começo ao fim, né? Às vezes é uma atividade de corrida, ela precisa ter um parâmetro. Sim. É uma atividade de academia, enfim, um exercício para fortalecimento dos músculos. Ele precisa de um processo, de um projeto. Então, isso você também traz para a administração dos negócios do esporte. Não tenha dúvida, e é aquilo que eu sempre costumo dizer para os alunos, que assim, evidentemente, né, a educação física, ela trabalha o movimento do corpo humano. Mas esse movimento, como você bem colocou, ele pode ser trabalhado de diferentes formas e para diferentes públicos. Né? Então, existe o profissional, a profissional de educação física que vai trabalhar com as pessoas comuns, como nós, né, que queremos ter o benefício, né, do movimento, o benefício da atividade física. Então, aí a gente tem lá o bacharelado em educação física com ênfase no desenvolvimento humano. Né, que nas diferentes fases da vida de uma pessoa, desde a infância até a melhor idade, o corpo vai se modificando e aí você tem a atividade física mais adequada para aquele momento da vida das pessoas e que elas vão ter o benefício daquela atividade. Então, para isso é necessário o profissional de educação física, né, que vai prescrever isso. E a gente tem também uma outra ênfase dentro, o bacharelado em educação física com ênfase em treinamento e gestão, que aí vai trabalhar com um público específico, que é o atleta. Que aí é uma outra lógica. É um rendimento altíssimo, é uma performance, é uma exigência física fora do comum, né? E aí a gestão vai ser importante nisso, né? Então veja, a área ela é bastante rica, né? Porque ela envolve desde a educação física e educacional até o atleta de rendimento, né? Então, e é um campo que tem se expandido muito porque hoje em dia todo mundo quer ter saúde e qualidade de vida. Né? Especialmente após a pandemia, durante a pandemia já se modificou muito isso, né? O número de academias que estão sendo abertas, o número de negócios de saúde, de esporte, realmente
impressionante, né? Os números É, dizem exatamente isso, que cada vez mais as pessoas vêm buscando atividades privadas, atividades públicas, espaços privados, espaços públicos para desenvolverem suas atividades. sim, o mercado assim, hoje é um excelente momento para quem gostaria de ingressar na carreira, né? Trabalhar com educação física, etc., se você pensar possibilidades de atuação futura. Tem uma demanda por esse profissional hoje? Tem uma demanda muito grande por esse profissional. O Brasil é hoje, falando de um setor específico, né, que são as academias que vão trabalhar com os cidadãos, as pessoas comuns que não são atletas. O Brasil hoje é o segundo maior mercado do mundo em número de academias, só perde para os Estados Unidos. Levando-se em consideração também que ainda é um país com muita gente sedentária, que ainda não se beneficia da prática da atividade física, a gente vê que a gente tem uma possibilidade, é um mercado crescendo e com uma possibilidade de expansão bastante grande e que precisa de profissionais para atuar nessa... O leque é grande. Se a gente observar que há 20 anos atrás pouco se falava de pilates como se fala hoje, pouco se falava dessa variedade de academias, inclusive academias dedicadas a tipos específicos de exercícios, como spinning, ou a bicicleta, em outras modalidades de bicicleta, a natação, agora o beach tennis, por exemplo, que se popularizou no Brasil, né? Tem até muitos memes com isso, né? Então, assim, é um mercado muito crescente e isso para quem for, por exemplo, trabalhar no desenvolvimento humano. E aí a gente tem a outra vertente, né? Que é a vertente que está na mídia, né, do rendimento, que nem você bem colocou. Então, cada vez mais se investe também em equipes de rendimento, porque o esporte de rendimento também é uma opção de entretenimento para o grande público, né? Então, eu diria que os negócios relacionados à atividade física estão crescendo bastante e o mercado ele é extremamente promissor. E como a gente estava aqui batendo um papo antes, né? Tem para tudo, né? Tem para aqueles que querem trabalhar em organizações sociais que usem o esporte para beneficiar a sociedade, né? Porque o esporte ele tira as pessoas da violência, ele traz saúde, traz qualidade de vida, ele sociabiliza, mas também existem as instituições e organizações esportivas para aqueles que querem ganhar dinheiro né, e acham que a função prioritária do esporte seja essa. Então a área é bastante ampla e com muita diversidade. E a diversidade é um assunto que cada vez mais ganha os holofotes e os corredores da Universidade de São Paulo, por que não dizer também como um reflexo da sociedade. Dentro disso, as atividades acadêmicas e as atividades de extensão também olham para isso. Nesse âmbito da diversidade, a gente não fala só da diversidade de gênero, mas também de outros olhares sobre a diversidade, inclusive voltados para o trabalho, por exemplo, em comunidades carentes e uma série de outros grupos que merecem essa atenção e essa correção histórica, muitas vezes que pode sair aqui da USP. Quais são esses projetos que a gente pode destacar para o aluno que tem interesse de conhecer melhor e ingressar na USP, né? Então, aqui, assim, falando de forma mais imediata, né, aí a área de cultura e extensão, da Escola de Educação Física e Esporte, a gente tem lá, por exemplo, 15 cursos comunitários que a gente chama. Por quê? Porque são cursos que oferecem atividade física para a comunidade, né? Para Então, quem está no entorno, para quem quer participar dessas atividades de forma gratuita e inclusiva. Isso, na realidade, você tem a questão da inclusão, vai porque várias dessas atividades são oferecidas para públicos exclusivos. Então, por exemplo, a gente tem um projeto bastante interessante de uma docente da escola, que é o Remama, que trabalha através do remo, né, com mulheres que foram vítimas, por exemplo, de câncer de mama. Então, no processo de recuperação, o remo é utilizado como algo que vai devolver a autoestima para essas pessoas, que vai mostrar para essas pessoas que tudo bem, elas tiveram um problema sério que envolve estética, vaidade, etc., mas que elas estão ali e que o esporte pode ser uma excelente ferramenta de inclusão. Olha que interessante, né? Inclusive até o nome, né? Você junta o remo e a mama e ao mesmo tempo promove um movimento consciente e de saúde imediata para esse público. Isso é maravilhoso. Utilizando o esporte para resgatar essa autoestima, né? A gente tem, por exemplo, lá na escola, um projeto Aprendendo a Nadar para que crianças
né, da comunidade, do entorno, possam aprender a nadar dentro da escola, obviamente com orientação de educadores, de professores, envolvendo projetos de pesquisa, atividade física para melhor idade, né, para mostrar para essas pessoas que a atividade física não é só para, né, não é só para pessoas que talvez estejam, né, no auge da sua vida, mas sim, para melhor idade existe uma atividade física adequada que vai te ajudar a ter qualidade de vida, né? Então, o esporte tem muitas dessas possibilidades, né? A gente falou aqui, né, de públicos específicos, mas um exemplo claro de inclusão, não temos projeto disso na escola, mas o exemplo claro de inclusão é o paradesporto, né? Então, por exemplo, as Paralimpíadas hoje, elas mostram que pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas vão também resgatar a sua autoestima e se inserir na sociedade através da prática de atividade É um física e do processo de esporte. superação e, ao mesmo tempo, delas encontrarem um lugar que mostre para elas mesmas, sobretudo, essa superação, né? Sim. Então, o incentivo a isso é muito importante. E aí, o que vocês têm espaços que estão preparados para receber a comunidade? Como é que são as A, estruturas da Escola de Educação a, a, es- Física e Esporte? a escola, nas suas instalações, ela tem quadras, né, para práticas esportivas, por exemplo, práticas esportivas coletivas como o voleibol, como o futsal, como o handebol. A escola tem um campo para o futebol de campo, ela tem tatames, ela tem espaços para ginástica, então ela tem uma piscina, né, uma piscina. Então, todas essas atividades acontecem nas instalações da escola, para as modalidades mais procuradas pelo público em geral, e também é um espaço de sala de aula e para a realização de projetos de pesquisa. Mas também temos um grande parceiro ali do nosso lado, que é o CPUSP, né, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP, onde, por exemplo, esse projeto que eu mencionei, o Remama, né, do Remo, ele não vai acontecer na escola, porque a escola não tem a raia, né? A escola tem piscinas, etc., mas a gente utiliza a raia do CPUSP, a raia da cidade universitária, para que esse projeto aconteça lá. Então, muitas das instalações estão na escola, mas para aquelas práticas ou modalidades que eventualmente a gente não tem, a gente tem um grande parceiro que é o CPUSP. Isso é muito importante porque demonstra um cuidado e também o entendimento de que a estrutura é importante para alcançar esse público que muitas vezes vem sem estrutura, né? Sim. Por isso que precisa É, tanto dessa atividade. e lá, por exemplo, as pessoas que vêm da comunidade assim, tem os vestiários com banheiros, etc. É uma estrutura para alguém que vá fazer a prática de alguma atividade física e depois tem todas as condições de sair dali pronto para eventualmente ir trabalhar, voltar para casa, etc. e tal, né? Bem, né? Bem. E olha, vamos falar para o aluno que participa dessas atividades, o que ele aprende, como aprende, é tudo muito prático e aí já começa a reforçar aí o nosso assunto que é a extensão, né? É, Quer dizer, o aluno está ali envolvidíssimo, aprende na prática, né? Todas essas atividades, esses cursos, eles não poderiam acontecer se a gente não tivesse a presença dos alunos, né? Então, existem várias possibilidades de atuação, né? Então, algumas disciplinas acontecem nesses espaços, então o aluno vai ter, né, ele vai ter esse contato no seu espaço da graduação, mas do ponto de vista da extensão, todos esses cursos comunitários, e aqui eu falei que são 15 e que atenderam, por exemplo, durante o ano de 2024, em torno de 1.400 pessoas, vão acontecer com a supervisão de um docente, vão acontecer com um educador, que é um profissional de educação física que está lá, que vai prescrever as atividades para os públicos específicos, e prioritariamente vai acontecer com a participação de alunos, seja com um estágio curricular obrigatório, seja participando de uns diversos programas que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão oferece, com bolsas, com auxílio. Então, todos esses projetos demandam a forte participação do aluno, que a ideia, Bruna, é justamente isso que você mencionou, quer dizer, ter ali na prática algo que foi visto na teoria e na sala de aula, mas que o aluno tem a possibilidade de participar na relação com a comunidade, supervisionado por docentes, né? Aí entram também as atividades de curricularização da extensão. Então,
disciplinas que tem um espaço das disciplinas onde as atividades de extensão foram curricularizadas. Então a Para você ideia... entender, você aluno que está nos assistindo, quando ele fala de curricularização, ele está falando de uma parte das atividades de extensão inseridas na grade curricular como obrigatórias, correspondendo a cerca de 10% no mínimo, né? Isso. Da quantidade total de horas de cada um dos cursos. Isso. Para que com isso o estudante, né, o aluno, possa ver na prática aquilo que ele teve em sala de aula na teoria. A gente vem conversando muito com os professores de que para boa parte dos alunos esse processo da curricularização e da inserção das atividades práticas extensionistas ao currículo, mesmo que em porcentagem específica, não é de tanta dificuldade, porque, por exemplo, na Escola de Educação Física e Esporte, vocês têm uma grande quantidade de horas de extensão, né? E muitas vezes essas horas de extensão o aluno vai fazer ali, né, do lado das salas de aula, porque as instalações esportivas da escola estão do lado das salas de aula onde eles vão ter as aulas, né? E as atividades em si físicas, elas também fazem parte da grade curricular básica, ou seja, além da grade curricular, eles ainda têm a oportunidade de criarem projetos específicos ou se inserirem em programas de extensão que já existem há muito tempo, né? São muitos programas de extensão. Hoje, na realidade, sim, a gente tem vários programas, tem esses cursos são 15, que na realidade, assim, a gente chama de cursos comunitários, mas são programas de extensão, porque são projetos, né? Fixos e que acontecem ali, e além desses existem outros projetos eventuais que os docentes da escola rotineiramente estão propondo. Professor, é muito importante que a gente fale também sobre a questão cultural. Como é que a cultura se manifesta no grupo, né, de vocês, né, na Escola de Educação Física e Esporte, exatamente porque pela promoção desse movimento que vocês acabam gerando uma série de eventos e atividades de importância comunitária e também de olhar cultural para que as pessoas se envolvam, se animem e se reciclem dentro desse relacionamento interno. A escola tem uma série de atividades culturais, mas aí é importante mencionar, Bruno, e até é interessante que na realidade, assim, e não poderia ser de outra forma, vários desses projetos culturais têm muito a ver com cultura esportiva, né? Então, dá um exemplo, um festival docentes docentes que exibem filmes, né? Em geral, filmes que vão discutir a relação corpo, né, do movimento do corpo humano, que é aquilo que se discute lá, e aí depois, em cima desses filmes, os alunos vão debater com professores que estão ali sobre o conteúdo daquele filme, como é que a atividade física e a cultura do movimento se manifesta ali, né? Então, as atividades culturais da escola, elas estão muito relacionadas mesmo à cultura do esporte, porque a gente entende também que não é só você dar né, você trazer a graduação, a extensão, etc., mas você querer formar, né, pessoas que possam levar para a comunidade ou para a sociedade uma cultura da prática da atividade física, sabendo que a atividade física vai trazer para as pessoas saúde, qualidade de vida, um bem-estar social, tornar as pessoas mais felizes. Então, entender e colocar na cabeça das pessoas que a atividade física é algo que vai trazer esse benefício em todo momento da sua vida. Algo muito interessante também para a gente citar para o aluno que está nos assistindo e está conhecendo melhor as atividades de cultura e extensão da Escola de Educação Física e Esporte é também o aspecto da superação e de vencer os próprios limites. Isso não se refere só à questão física. Engana-se o aluno que muitas vezes pensa que ele vai para uma academia, para uma escola de educação física e vai entrar numa academia e ficar o tempo todo fazendo atividade. Não é só isso. Até tem isso. Tem mas o intelecto, tem a sim, superação. sim. Que combo é esse, professor, dentro da sala de aula e fora da sala de aula? É o tentar pensar de uma forma geral, né, que o movimento, né, que o corpo humano foi feito para se movimentar. A estrutura do corpo humano, ela presume o movimento. E que ao se movimentar com bastante frequência, isso traz benefícios,
futuros benefícios, né, que vai de uma certa forma, assim, que vai prevenir que você tenha problemas de saúde mais graves no futuro. Então, vou dar aqui um exemplo simples, né? Colocar na cabeça das pessoas que se eu tenho a opção de subir de elevador ou subir de escada num prédio, num andar, Eu penso às vezes nisso. então, você ir pela escada, pensando no movimento do corpo humano, é muito melhor para você. É lógico que, assim, subir pelo elevador é muito mais prático. Às vezes você está atrasado, Então, etc. Mas, assim, no geral, por que não adotar um pensamento lateral, um pensamento paralelo para você chegar no mesmo lugar de formas diferentes? porque isso vai te trazer benefícios. Se você movimenta o seu corpo, isso vai te trazer benefícios. Então, é tentar trabalhar uma cultura do movimento do corpo humano. E aí essa cultura certamente também se reflete para a você que nos assiste, para que a sua decisão fique cada vez mais clareada, cada vez mais brilhante dentro da sua mente, né? Para que tudo isso gere os impactos positivos que a gente oferece aos alunos, né? E principalmente na diversidade de cursos e de públicos que a gente traz aqui. Professor, de forma importante também a gente muitas vezes mostra para o aluno que está nessa fase de vestibular, nessa fase de decidir pelo curso, as possibilidades que ele tem de relacionamento e de construção ainda dentro da universidade, de dentro para fora. Ele pode fazer estágios, vocês estimulam isso e muitas vezes aplicam bolsas e uma série de outros benefícios para os alunos. Não sei se a palavra é benefício, porque o aluno realmente precisa desse auxílio, desse apoio, né? Ele pode, o aluno ou a aluna que vier, aí não só na Escola de Educação Física, mas na Universidade de São Paulo como um todo, ele tem possibilidades, as possibilidades de estágio que a própria universidade, ele pode fazer o seu estágio curricular fora, em organizações esportivas, em academias, em órgãos públicos que trabalhem com saúde e esporte, mas ele também tem uma infinita possibilidade de fazer esses estágios dentro da universidade, por exemplo, nesses cursos comunitários que são oferecidos, né, e numa série de outras atividades. A universidade, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, por exemplo, não só a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, mas as outras pró-reitorias têm os seus programas e projetos que oferecem bolsas para finalidades específicas e que auxiliam, né, na permanência do estudante na universidade. O aluno tem, saindo um pouquinho da extensão, indo para a pesquisa, tem a possibilidade de participar de grupos de pesquisa dos nossos laboratórios lá das mais diversas áreas. Então, laboratório de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício, de movimento do corpo humano, de comportamento motor, né, de gestão do esporte. Então, tem uma série de laboratórios e de grupos de pesquisa que também têm possibilidade de conseguir pesquisas para a iniciação científica do estudante. Então, assim, de uma forma geral, e aí não falo só da Escola de Educação Física e Esporte, mas falo da Universidade de São Paulo como um todo, a Universidade de São Paulo oferece muita coisa para o estudante que vai além do curso de graduação, né? Ao final o aluno sair habilitado para uma profissão específica. Então, é importante que o aluno venha sabendo que ele pode aproveitar aqui de múltiplas possibilidades que com certeza se ele fizer isso de uma forma ele ou ela fizer isso de uma forma bastante adequada, isso vai trazer benefícios no futuro. Olha que interessante tudo isso, gente. Então, fica o convite a vocês que estão decidindo que carreira querem seguir, que carreira querem cursar, para onde ir dentro aqui da USP, nas suas mais de 43 faculdades, né? São tantos cursos, né? Em 7 campi diferentes, e aí, claro, fica esse convite a você. E é muito importante, então, professor, que nesse encerramento da nossa entrevista, você mande uma mensagem para quem está nos assistindo e faça o convite final aí, para que, ou inicial, né? Final da entrevista, mas é o início dessa carreira brilhante que a gente vai ter para tantos novos alunos. Convida esses alunos e traz eles para a Escola de Educação Física e Esporte. Primeiro, acho importante mencionar que a universidade vem já há algum tempo, né, trabalhando um conceito de universidade para todos. Então, a USP hoje é uma universidade onde existe possibilidades de ingresso para todos os tipos de pessoa,
Então, é só você saber procurar que existe isso. Ela se tornou uma universidade muito mais acessível, né? Ela é uma universidade que oferece muita coisa, muitas possibilidades para que você tenha uma formação integral e completa, não só profissional na área que você escolheu, mas também como ser humano. Mas especificamente aqui, gostaria de deixar o recado que venha para a educação física e esporte, porque lá nós temos múltiplas possibilidades. A gente tem um dos nossos cursos de licenciatura para quem quer trabalhar, né, com a educação física na escola, com a formação esportiva né, na infância e na adolescência de pesquisa de pessoas através do esporte. A gente tem possibilidades para quem quer trabalhar, né, no mercado fitness, em academia ou em inclusão social através do esporte, que é o desenvolvimento humano. E também temos as possibilidades para quem quer trabalhar com atletas, em grandes clubes esportivos, em eventos esportivos, que é a ênfase de treinamento e gestão no bacharelado de educação física. Então, tem para todos os gostos. Fica o convite. Então, olha, você que está conosco, continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões, onde nós trazemos o olhar de quem vive a universidade no seu cotidiano, especialmente aqueles professores ligados às atividades de cultura e extensão, geralmente os presidentes ou vice-presidentes das comissões de cultura e extensão. Eu sou Bruno Chamochumbi e espero você no próximo episódio do podcast USP e as Profissões. Até lá!